meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus. Voltando aqui então no livro de Mateus, capítulo 23, né, dando continuidade no vídeo anterior, versículo 31, onde Pedro é avisado. Então Pedro vai dizer que ele não vai negar Jesus de forma nenhuma, ou seja, mesmo que Jesus seja uma pedra de tropeço para Pedro, e Pedro de fato sabe que Jesus é uma pedra de tropeço para Pedro, aliás, ele está com a vida fodida por causa de Jesus, mesmo assim ele não vai negar Jesus, né? Então, ou seja, ele até negou Jesus, mas todos os outros discípulos negaram antes, né? Primeiro, né? Então, ou seja, aquela pessoa que Jesus disse que ela era Satanás, que não queria que Jesus fosse a Jerusalém fazer essa loucura que ele estava fazendo. Jesus chama ele de Satanás por causa disso, né? E diz que ele é pedra, né, de tropeço para Jesus, né? E Pedro, mesmo sabendo que vai morrer por causa de Jesus, diz para ele assim: Senhor, se depender de mim, eu até morro por causa de você, certo? E eu certamente não vou te negar. Mas isso aí é mentira, porque não quer ver o pau quebrando mesmo, ele vê a prisão de Jesus e nega ele esquece que ele é discípulo de Jesus, pica a mula, sai correndo, dá no pé, certo? E errado ele não estava, né? Mas aí ele vai dizer para Pedro: não, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar, certo? Aí Jesus no Getsemane, né? Ele vai dizer para Pedro: você vai me negar 3 vezes, né? Só que aí na minha ressurreição eu vou voltar, né? Ou seja, porque ele sabia que ele ia ser resgatado da cruz, ou ele esperava que ele ia ser resgatado da cruz, justamente por quê? Porque ele sabia que Pilatos soltava toda vez na Páscoa um criminoso. Então, como ele tinha apoio da população, ele sabia que ele poderia profanar a lei dos judeus, oferecer pão e vinho, frutos do campo no dia que era para oferecer sacrifício de sangue, que ele seria ser preso como blasfemo e condenado. Certo? Só que como ele tinha o apoio do povo e Pilatos que estava dominando ali, né? Pilatos, pelo apoio da população que seguia ele, poderia soltar ele, mas aí ele se deu mal, né? Porque quem salvou ele no final das contas foi também o jovem rico que ele desprezou, né? Que ele disse que jamais entraria no reino dele, que passaria na ponta da agulha, né? O camelo passaria na ponta da agulha, mas ele não entraria no reino dos céus dele, ou seja, jamais entraria, né? Então Jesus no Getsemane, né? Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos. Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane. Ele quem? Pedro. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ou seja, ele levou 3 pessoas para ele com um monte para orar. Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então ele está completamente triste porque ele sabe que ali vai ser o final dele, né? Até a mulher, né? Irmã do leproso lá sabia que era o final dele, até ungiu a cabeça dele porque sabia que a cabeça dele seria pisoteada na Páscoa, né? Pela descendência da mulher, por causa da profanação dele, né? Então, o que ele vai dizer? Ele vai pegar Pedro, vai dizer para os discípulos: fiquem aí, pega Pedro e mais 2 discípulos e leva com ele até lá e pede para eles ficar vigiando enquanto ele vai orar, né? Então ele vai dizer que a alma dele está profundamente triste até a morte e vai pedir para eles vigiarem ali com ele, né? Aí adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero e assim como tu queres. Ou seja, ele não queria cumprir essa missão, não. Sabia que as autoridades ali eram muito fortes, mais fortes que ele, ia pegar ele. Então ele resolve pedir o Espírito Santo ali, que é o pai dele ali, ver se o Espírito Santo ali dá uma força para ele ali, não é da vontade dele, mas se ele puder afastar aquele cálice ali, aquela missão dele ali, melhor que seja, certo? E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está a ponto, mas a carne é fraca. Então ele vai dizer: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, ou seja, eles iriam basicamente pegar Jesus no monte, né? Tanto que não dá tempo nem de Jesus sair dali, ele já é preso, né? Então, ou seja, senhoras e senhores, eles queriam pegar Jesus ainda no monte, né? Aí Jesus vai lá para dentro orar, 3 vezes Jesus volta e pega os discípulos dele com a lâmpada apagada, né?
Porque ele disse para os discípulos dele, né? Ai de vocês quando eu vier aqui, minhas 10 virgens, e vocês estiverem com a lâmpada apagada, ou seja, vocês não estiverem vigiando, seus olhos não estiverem abertos, né? Para aqueles dias das bodas, ou seja, na Páscoa, o dia da grande profanação de Jesus contra a aliança que Deus fez com Adão, né? Com o homem. Então, vocês, coitado de vocês naquele dia, se vocês dormirem, né? Vocês não estiverem vigiando, né? Então, ou seja, aqui, 2 discípulos, 3 discípulos já não entrariam no reino dele, porque não estavam vigiando, estavam dormindo lá, né? Aí ele vai dizer para os discípulos dele, levanta, levanta, não tem resposta nenhuma do pai dele, me parece que ele vai ter que lutar contra as autoridades mesmo, os discípulos dele, então, estão lá dormindo, Jesus volta e fala para eles assim, levanta, levanta, porque o traidor se aproxima e agora eu vou ser preso, né? Aí falava ele ainda, ou seja, ele não tinha saído do monte, né? Eis que chegou a Judas, um dos 12, chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba de espadas e cacetetes, vinda da parte dos principais sacerdotes e ancião do povo. Ora, o traidor havia lhe dado este sinal, aquele a quem eu beijar, este o prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse-lhe, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que viste, não. E nisso, aproximando-se dele, deitaram-se as mãos em Jesus e o prenderam. Então Judas falou com as autoridades, o sinal que eu vou dar para vocês de quem é o Messias aqui, quem é o profanador aqui, né? É o Cristo ali, e eu vou dar um abraço nele, certo? E aquela pessoa que deu um abraço, deu um beijo nele, é a pessoa que você tem que prender. Ele foi lá, abraçou Jesus, eles pegaram ele, certo? Aí, eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Ou seja, fez exatamente de novo como Jesus pediu, porque Jesus dizia para os discípulos que ele era, para os fariseus, para as autoridades, que ele era a pedra rejeitada. E que aquela pedra rejeitada, aqueles que caíssem sobre aquela pedra seriam espedaçados, aquele pela qual a pedra caísse seria reduzida a pó. O que ele estava querendo dizer com isso? Se vocês vierem me prender, quando vocês vierem me prender, aqueles que estão comigo vão passar a espada em vocês vão ser despedaçados. Então, Pedro, sabendo disso, quando eles vão prender Jesus, ele pega e dá uma espadada na orelha do soldado, certo? Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensa que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Essas legiões de anjos que ele está falando aqui é a multidão que seguia ele. Então o que ele está falando assim? Pedro, pode guardar a sua espada aí, certo? Porque se eu quisesse aqui, eu pedia para o meu pai aqui, líder da facção aqui, o Espírito Santo aqui, ele me mandava aqui toda aquela multidão que estava andando comigo aqui para destruir vocês, certo? Aí ele vai dizer, pois pois, se cumpriam as escrituras, segundo os quais assim deve suceder. Naquele momento disse Jesus às multidões, saíste com espadas e cacetetes para me prender como salteador. Todos os dias no templo eu assentava convosco, ensinando e não me prendeste. Tudo por isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Então, todos os discípulos, deixando ele, fugiram porque ele disse que estaria sendo pego ali justamente para se cumprir as profecias dos profetas. E os discípulos correram por quê? Porque os profetas nunca profetizaram isso. Os profetas profetizaram a todo momento alguém que viesse lutar contra a autoridade invasora, mas esse alguém fosse lutar contra ela e não mandar embanhar a espada, certo? Ou seja, viesse trazer o sacrifício de animais para o templo de Jerusalém, viesse trazer a lei de Deus para Jerusalém e não fazer, né, com que aqueles que estivessem dispostos a lutar por isso embanhassem a espada. E também que viessem com a apoio do povo, né? Então ele vai dizer, eu ensinei para vocês, ensinei para vocês no templo e vocês não me prenderam como salteador e agora vocês querem me prender? Ou seja, eles queriam prender Jesus desde quando ele ensinava no templo, é ele que não percebeu isso, né? Por quê? Porque o que ele ensinava ali demonstrava que ele era o quê? Descendência de Caim, da rebeldia. O que ele ensinava ali não estava de nenhuma forma conectado com o que Deus estabeleceu. Só o fato dele dizer que perdoava pecados já é um absurdo, perdoar pecados só pela espontânea vontade, sem sacrifício de animais. É um absurdo perdoar pecados para Yahvé, né? Usando o pão como se fosse o corpo e o vinho como se fosse o sangue, né? Oferta do campo, né? Aí Jesus perante o Sinédrio, né? E os que prenderam Jesus levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam se reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe para o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os vestuários para ver o fim. Então, ou seja, todos os discípulos fugiram e o único que continuou ali era Pedro, que Jesus chamou de Satanás e disse que era pedra de tropeço para ele, né?
Aí, olha, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de condenarem à morte, certo? E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Então tinha muitas testemunhas falsas ali, gente para condenar Jesus ali, para arrumar uma testemunha falsa para condenar ele ali, tinha à vontade. Ou seja, tinha muita gente que não gostava dele também, porém não achou nenhuma testemunha falsa ali para condenar ele. Mas afinal compareceram duas testemunhas afirmando: este diz, posso destruir o santuário de Deus e retificá-lo em 3 dias. E levantando o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, e nada responde aos que dispõem contra ti, né? Então, exatamente Jesus falou isso. Ele falou que poderia destruir o santuário em 3 dias e retificar ele, né? Destruir e retificar ele em 3 dias. O que ele estava querendo dizer com isso? Em 3 dias eu posso expulsar os campistas daqui, impedir com que as pessoas sacrifiquem animais para perdão dos pecados, a oferta que Deus pediu, né? Estabelecer o perdão dos pecados aqui através dos frutos do campo, batismo, né? A oferta do pão e do vinho, né? Como se fosse o corpo. Então, ou seja, eu posso destruir a doutrina aqui, as leis aqui que vigoram desde os tempos dos profetas, né? E substituir pela oferta de Caim, que eu venho trazer em nome da autoridade dos profetas, em nome dos profetas, que na verdade ele não se parece com eles nem um pouco, né? Então, ou seja, esses testemunhos aqui tinham algo verdadeiro para testemunhar contra Jesus. Jesus, porém, guardou em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diz se tu és Cristo, Filho de Deus. Por quê? Porque eles esperavam, né, o Filho de Deus aqui como Messias. O Filho de Deus como Messias aqui não vinha destruir o templo de Jerusalém na situação que ele estava, né? Porque se ele estava sacrificando animais para perdão dos pecados, estava correto. Então, o verdadeiro Filho de Cristo, o Cristo, o Filho de Deus aqui, que fosse vir ali, ele deveria, né, expulsar e lutar por aqueles que estavam estabelecendo a oferta de Caim dentro do templo. Batismo, por exemplo, ou oferta de pão e vinho, né, como se fosse o corpo, o sangue, né? Então eles perguntam para ele: diz dizem de verdade aí, em nome de Deus, aí, se você realmente é o Filho do Deus vivo, porque o Filho do Deus vivo, né, o verdadeiro Messias, não ia destruir o santuário, né, o templo de Jerusalém, porque ele sabe que ali é a casa do Senhor, ele sabe que ali é lugar de oferecer sacrifício de animais para perdão do pecado, porque Deus exigiu isso desde o começo. E você me disse aí se é o Messias, porque você está expulsando os campistas de lá, né? Então você não pode ser o Messias. Me diz aí quem que você é. Você é o Messias, o Filho de Deus vivo? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Então Jesus confirmou que ele era o rei, por isso ele poderia mudar a doutrina no templo, né? Entretanto, vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, ou seja, ele vai se colocar como se fosse realmente Filho de Deus, né? Ele ia sentar-se à direita do Todo-Poderoso aqui, e os sacerdotes entendem isso como se sendo o Deus deles, então eles entendem como uma blasfêmia. Como assim, né? Você vai sentar aqui à direita do Todo-Poderoso se você está sendo considerado condenado por blasfêmia aqui, né? Você acha que o Todo-Poderoso, nosso Deus aqui, iria aceitar alguém que vem trazer a oferta do campo para perdão dos pecados em vez da pele do animal, do sangue de animais, né? Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então cuspiram no rosto e lhes davam um murro, isso, e esbofetavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Então começaram a zombar de Jesus, batendo na cara dele, dizendo: profetiza então, Jesus, quem é que te bateu? Então, né, você não é o Filho de Deus, você não é o Cristo, profetiza quem é que te bateu então, né? Porque isso que você está fazendo aqui é blasfêmia, né? Você vem para transformar a Páscoa no maior escândalo, na profanação, transformando o Cordeiro, né, que é símbolo de perdão, em símbolo de pecado, que é o pão e o vinho, né, frutos do campo, né? E ainda vem dizer que é o Messias, que é o Filho de Deus, né? Expulsa todas as pessoas que vendem lá no templo pombinhos lá, que é o sacrifício para os mais pobres, e diz que você é o Filho de Deus, e que hoje a gente estará sentado do lado da direita dele, ou seja, no lugar de autoridade. Você é um blasfemo, você está blasfemando, é réu de morte, né? Por quê? Porque a lei judaica realmente manda você apedrejar a pessoa que blasfema, certo? Contra Deus, certo? Só que Jesus, no caso, foi crucificado, porque quem ordenava ali, quem mandava ali era Roma. Então Pedro nega Jesus, né? Ora, estava Pedro sentado fora do pátio e aproximava-se uma criada. Ele disse: também tu estavas com o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois aproximaram-se dali os que disseram:
se aproximaram, aproximando-se os que ali estavam, disseram: Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque de teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Até que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Então Pedro, saindo dali, senhoras e senhores, ele chorou amargamente, né? Porque ele foi o único que ficou com Jesus até o final, estava disposto a morrer com Jesus, certo? Cumpriu o que Jesus disse, porque Jesus falou que ele era a pedra, que se alguém caísse para cima dele seria espedaçado, ou seja, se alguém viesse prender ele, viesse para cima dele seria espedaçado. E na hora que vieram prender Jesus, Pedro realmente tirou a espada para defender Jesus, né? Mas Jesus mandou ele embaiar a espada, né? E foi depois todos os discípulos fugiram, ele foi o único que foi com Jesus até o finalzinho, né? E no final ele chorou, né? Ele chegou a praguejar Jesus, jurar que não conhecia ele, né? Justamente por quê? Porque ele sabia, senhoras e senhores, que não tinha nenhuma forma, não tinha nenhuma condição de eles vencerem as autoridades de Jerusalém ali que trabalhavam com as autoridades romanas, né? Então ele ficou completamente triste. Por quê? Porque ele realmente, desde o começo, ele foi chamado de pedra no sapato de Jesus, né? E ele era o cara que estava certo desde o começo, né? Ele estava certo desde o começo, senhoras e senhores, né? Era melhor que Jesus não fizesse aquilo, né? Então, quando ele viu Jesus sendo, né, condenado por blasfêmia, né, dizendo que estaria sentado ao lado do Todo-Poderoso, né, porque aquilo ali era uma blasfêmia, né, Pedro então resolve negar ele, né? Pedro então resolve negar ele, por quê? Porque ele percebe na furada que ele está metido, na encrenca que ele se meteu por causa de Jesus. Não era ele que era pedra de tropeço para Jesus, era Jesus que era pedra de tropeço para ele e para todos os discípulos. Fizeram com que eles abandonassem a própria família, deixassem tudo que tinham, não acumulassem riqueza, né? Recebessem apenas o prato de comida pelo trabalho deles, porque Jesus disse que daria para eles o que eles precisassem e que seria basicamente o básico, mas que eles têm que procurar primeiramente o reino dele, né? Então, depois de ter profanado a aliança que Deus fez, né, com o povo judeu, que ele celebrava toda a Páscoa, né, em vez de oferecer o cordeiro ali, oferecendo pão e vinho, frutos do campo, né, Pedro não tinha outra situação que ele poderia estar que não fosse a de abandonar Jesus e chorar. Por quê? Porque caiu na real. O cara estava blasfemando mesmo, né? Aí ao ver Jesus apanhar, tomar porrada, viu que Jesus não era aquela grande coisa que faria, que ele que dizia que era, né? Porque até então Jesus era o cara. Mas depois que as autoridades pegam ele e começam a esbofetear a cara dele, dizendo assim: aí, profetiza então quem que tu és, então, né? Você não está querendo blasfemar contra o nosso Deus aqui? Você não vem proibir o sacrifício de animais para perdão dos pecados aqui? Trazer o fruto do campo aqui, a oferta de Caim aqui? Ainda vem dizer que vai sentar à direita do nosso Deus, do nosso Todo-Poderoso, né? Você está blasfemando, porque nunca que o Deus de Jesus, o líder da facção de Jesus, o Espírito Santo, era maior do que o Deus dos judeus, né? Então, Pedro vê Jesus tomando a porrada, começa a ver que o mestre dele não é tão poderoso assim, que o Espírito Santo não é tão poderoso assim, aliás, nem chegou lá para ajudar ele, os outros discípulos picaram a mula. A melhor coisa que ele poderia fazer é picar a mula também, meter o pé, dar a linha na pipa. Por quê? Porque Jesus ali estava sendo feito de gato e sapato. Qualquer autoridade que ele disse que tinha, naquele momento ali tinha sido reduzida a pó. Naquele momento Pedro negou Jesus porque ele percebeu que Jesus era a própria serpente. Mesmo que ele quisesse seguir Jesus sendo a própria serpente, Jesus não tinha condição de ganhar, porque ali ele entendeu por que a mulher estava jogando um azeite na cabeça dele, purificando a cabeça dele, no sentido de querer salvar a cabeça dele, proteger a cabeça dele. Porque no momento da prisão, no momento que ele estava sendo espancado, era um momento que a cabeça da serpente estava sendo pisada. A cabeça de Jesus, serpente, está sendo pisada pela cabeça da descendência da mulher, a que guardou a oferta que sempre agradou a Deus: sacrifício de animais para perdão dos pecados, circuncisão, guardar a lei do sábado, não cobrar a ajuda dos irmãos, coisas que Jesus estava querendo que os discípulos dele fizessem, né? Multiplicando o dinheiro dele, colocando no banco. Se não fizesse isso, seria expulso do reino dele.
honrar pai e mãe. Ele não honrou o pai e a mãe dele, por quê? Porque não quiseram se juntar à aliança dele, por isso nem no jantar e na ceia eles não estavam.